Olá, a TV Pente Pintura está de volta e hoje nossa entrevista será com Marcos Ferreira de Carvalho, que assumiu em janeiro deste ano a vice-presidência dos negócios petroquímicos da BASF para a América do Sul, e também Pedro Henrique Blanco, que foi nomeado gerente sênior do negócio de acrílicos, oxoalcoóis e plastificantes da BASF para a América do Sul. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los em nosso canal. Bom Obrigado, o dia. prazer é nosso. Bom dia, Lucélia. Bom dia, muito obrigada pela entrevista. Vamos lá. Marcos, eu vou começar com você. Agora, como vice-presidente dos negócios petroquímicos, quais são suas principais diretrizes e metas estabelecidas para a BASF na região? Bom, temos algumas, Lucélia. Primeiro, a gente tem o nosso complexo químico de Camaçari, que a gente investiu, tem 5 anos que o complexo está operando em Camaçari, e a gente quer seguir trabalhando na otimização, na excelência operacional e na competitividade desse complexo químico para a consolidação do mesmo aqui no nosso país. Então, a gente está buscando alternativas de melhoria contínua, esse vai ser um dos pilares e um dos focos. O segundo aspecto é, em alinhamento com a estratégia corporativa da BASF, a gente quer cada vez mais ter a excelência no atendimento dos nossos clientes. A gente quer fazer iniciativas buscando a satisfação e o encantamento ainda maior dos nossos clientes. Isso também vai ser um segundo pilar que vai seguir bastante forte no nosso negócio. Além disso, seguindo as novas tendências, a gente está, de uma forma geral, revisando nossos processos, revisitando nossos processos e entrando em toda essa onda de digitalização e simplificação de processos. Hoje, a gente precisa ser mais ágil, ser mais flexível para atender melhor ao mercado. Então, eu diria, esses são 3 dos principais pilares que a gente quer trabalhar. Certo, obrigada. Pedro, gostaria de fazer essa mesma pergunta a você. Agora, como gerente sênior, quais são suas principais diretrizes e metas? Bom, vamos lá. O principal mercado em que a gente atua é o mercado de monômeros acrílicos, né? A nossa participação nesse mercado ela já é muito elevada, então eu diria que a barra, em termos de metas, ela já é bem alta, né? O nosso principal objetivo aqui é basicamente reforçar ou então consolidar a nossa posição como fonte de fornecimento local, segura, confiável e competitiva. Então, as nossas ações, tanto do ponto de vista logístico, comercial, operacional, elas vão todas na linha de reforçar esse posicionamento. Quando a gente fala de outros negócios, o que a gente vai fazer é basicamente pegar uma lupa, passar por todos os negócios e enxergar oportunidades onde a gente tem uma vantagem competitiva, mas ainda temos uma participação de mercado pequena. E aí, nesses negócios, a gente vai ter um foco em ganhar crescimento e capitalizar nessas oportunidades mais especiais, vamos dizer assim. Certo. E, Marcos, além dessa reestruturação de cargos, houve alguma outra mudança nos negócios petroquímicos? Sim, na verdade, a BASF reestruturou os seus negócios globalmente e, a partir deste ano, ela incorporou o nosso negócio de polímeros superabsorventes, que é a matéria-prima utilizada para a confecção de fraldas, e esse negócio foi incorporado dentro do nosso negócio de petroquímicos. O que faz bastante sentido, porque se você olha em termos da cadeia acrílica, inclusive os superabsorventes são também produzidos em Camaçari, e partem do início da cadeia acrílica. Então, fez muito sentido essa incorporação. A gente está trabalhando para formar o espírito de uma só equipe e integrar cada vez mais essa cadeia produtiva. Além disso, Camaçari tem um papel extremamente importante para a nossa economia local. A gente internalizou uma série de produtos que no passado eram importados e a gente passou a produzir aqui no Brasil, trazendo benefícios, inclusive, para a balança econômica do país, e seguimos firmes também nesse propósito. Então, integrando totalmente a cadeia de acrílicos dentro de um mesmo complexo e cada vez mais fortalecendo a economia nacional e local.
E Pedro, em função da pandemia do Covid e da crise econômica que se instalou agora no país, quais são as dificuldades e os desafios que o setor petroquímico está enfrentando atualmente? Bom, a pandemia, ela, por conta da natureza muito peculiar dessa crise, ela acabou trazendo também alguns impactos e alguns desafios muito diferentes do que acontece numa crise mais normal, né? Então, como alguns exemplos, né? A gente teve basicamente, ao mesmo tempo que alguns setores despencaram, quando a gente fala, por exemplo, do setor automobilístico, setor de combustíveis, entre outros, outros setores eles se reforçaram, então a demanda aumentou. Então, quando a gente fala principalmente de produtos de limpeza, desinfecção e tudo mais. Então, para a indústria petroquímica já é um grande desafio balancear esse grande desbalanço no consumo de produtos, porque é uma cadeia muito conectada. Então, um processo produtivo gera coprodutos que vão sendo usados. Então, fazer esse balanceamento já foi um desafio muito grande. Além disso, a gente tem toda a questão da previsibilidade que caiu muito. Então, a demanda subia, descia, conforme as quarentenas eram endurecidas ou relaxadas. Isso gera um problema muito grande no planejamento e na previsibilidade, e para deixar ainda pior, você tem os problemas logísticos também relacionados ao Covid, né? Então a gente teve casos, por exemplo, de navios onde a tripulação estava infectada e o navio ficou de quarentena, levando a atrasos. Então é uma combinação aí bem peculiar e um desafio bem forte para lidar. Eu acho que existe um certo consenso crescendo agora entre os participantes de mercado de que o pior já ficou para trás. Então, existe um certo consenso que a gente já vê alguns sinais de recuperação aí nas principais indústrias. Um exemplo, por exemplo, é o segmento de tintas, que vem mostrando alguns sinais de recuperação. Então, acho que esse é o ponto positivo. Mas os desafios continuam e, como eu comentei, é uma mistura, uma combinação de desafios aí bem difícil para lidar. Verdade, a gente está enfrentando em todos os setores aí momentos complicados, né? Mas realmente eu tenho ouvido bastante que o setor de tintas está tendo um resultado, está aparentando aí uma melhora, né? E isso é motivador para a gente, né? Exatamente, esperamos que continue. Vai continuar, se Deus quiser. E Marcos, quais são as ações da BASF para contribuir com o setor neste momento tão difícil e viabilizar os negócios com os clientes? Eu diria que são praticamente 3 pontos extremamente importantes. No momento que chegou a pandemia, uma primeira ação que a BASF procurou foi visando a segurança e a saúde dos seus colaboradores. Por quê? Você só abastece a cadeia e você só consegue continuar fornecendo se você tiver suas plantas funcionando. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente trouxe uma boa parte da população dos nossos funcionários passaram a trabalhar de casa, ficaram somente as pessoas essenciais dentro das fábricas. A gente revisou todas as práticas, todos os processos, a gente foi muito mais rígido em termos de limpeza, em termos de prevenção. Para quê? Para, primeiro momento, um dos principais valores era garantir a segurança e saúde dos colaboradores. Segundo, a gente quis dar a certeza com isso da garantia do abastecimento aos nossos clientes. A gente sabe que em determinados momentos a demanda caiu, em outros momentos a demanda começou a recuperar até de uma forma desordenada, porque não se esperava uma recuperação da forma que aconteceu. Então, a gente quis garantir o abastecimento dos nossos clientes e, acima de tudo, a gente exerceu bastante a flexibilidade no tratamento com os nossos clientes. Em determinados momentos, a gente teve ordens e pedidos cancelados, que a gente teve que se adaptar e se ajustar a essa nova realidade. E, a partir do momento que houve o reaquecimento, a gente também buscou se adaptar, buscou soluções mitigadoras, soluções logísticas, para quê? Para, no final, o nosso cliente e o cliente do nosso cliente, o consumidor final, não ficar desabastecido nesse momento. Então, basicamente, foram esses 3 pilares: segurança e saúde dos nossos colaboradores, para garantir o funcionamento,
garantimos o abastecimento dos nossos clientes e fomos bastante flexíveis na adaptação ao cenário que estava ocorrendo fora da nossa empresa. Certo. E, Marcos, e quanto às ações sociais, o que a BASF tem feito para esse momento de pandemia? A gente fez bastante coisa e a gente deve... A BASF é um complexo químico e petroquímico muito grande. Então, basicamente, a BASF está presente em quase todos os segmentos da economia. Né? Então, por exemplo, da mesma forma que o Pedro mencionou lá atrás, teve segmentos que, nesse momento, na verdade, a pandemia trouxe uma demanda adicional. Então, por exemplo, a gente trabalhou muito forte no setor de produtos de cuidados pessoais, higiene, limpeza, nutrição e saúde, que foram, num determinado momento, o consumo até acelerou. O próprio consumo dos nossos superabsorventes, no primeiro momento, com todo um pânico no mercado de faltar alguns insumos, houve uma superprodução, né, para que garantisse o abastecimento do mercado. Só que, além disso, a gente tem, como empresa, uma função social. Né? E essa função social a gente exerceu e exerceu bastante. A gente fez várias doações de matérias-primas e ativos nossos, em parceria com os nossos clientes, para que lá no final gerasse uma doação, né, à sociedade. A própria BASF se adaptou para a produção do álcool em gel, que no primeiro momento foi tão procurado e tão necessário como um cuidado preventivo, e a gente se adaptou, inclusive, para produzir o álcool em gel, eu te diria, em tempo recorde. E, além disso, a gente exerceu a nossa função social. Por exemplo, se eu olho lá Camaçari, onde a gente está localizado, e em todas as plantas que a gente está localizado, a gente fez ação de apoio aos caminhoneiros, com entregas de kits de higiene e alimentação. A gente fez uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, onde a gente fez a doação de respiradores para aumentar o número de leitos de UTI. Fizemos uma parceria também, porque nesse momento a gente viu que, de uma forma geral, as doações se escassearam e começou a se faltar insumos. Por exemplo, no lar de idosos, a gente fez uma parceria com os nossos clientes para a doação do polímero superabsorvente, para a produção de fraldas e doação de fraldas para essas instituições. E, além disso, como sempre também funciona, os nossos colaboradores, eles entraram em ação com a cidadania, com o aspecto de cidadania. Houve uma série de campanhas de voluntariado para arrecadação de alimentação, de kits de higiene, e a BASF definiu como um incentivo a isso que sempre entraria também com uma contrapartida em qualquer movimento dos funcionários. Então, a gente realmente exerceu essa função social que eu acho que toda empresa tem. Nesse momento, assim, é um momento de cada um fazer um pouco, porque a situação realmente foi imprevisível para todas, com consequências muito altas, e a gente precisa exercer a nossa cidadania como empresa, e estamos exercendo a nossa cidadania como empresa, além de uma importante empresa química para insumos desse segmento. É um momento de ser ainda mais solidário, né? Sim, sim, com certeza. Esse problema é de nós todos. Né? O combate à Covid não é uma responsabilidade de é uma responsabilidade de todos, e temos que estar todos imbuídos para, o quanto antes, trazer o nosso país de volta ao novo normal. Sim, com certeza. E, Pedro, na área de pesquisa e desenvolvimento, quais são as tendências do setor de petroquímicos, especialmente para as matérias-primas destinadas ao mercado de coatings, e quais são as novidades da BASF? Bom, antes de responder sua pergunta, acho que vale só fazer um comentário que o segmento onde a gente atua, que a BASF classifica, né, como petroquímicos, ele é um segmento dominado pelas chamadas commodities, né, que são, por definição, são produtos onde a pesquisa ela é mais concentrada na parte de processos do que na parte de produtos. Mas tendo isso em mente, acho que eu queria falar de duas tendências que a gente vê crescendo bastante nos últimos tempos.
A primeira delas é o uso do que a gente chama de monômeros especiais dentro das formulações, que são, na verdade, monômeros produzidos normalmente em menor escala, e eles trazem algumas características de performance para os produtos finais, para as formulações ou para as resinas. A gente tem um portfólio grande desses monômeros e a gente já vem trabalhando há alguns anos com nossos clientes para ajudar no desenvolvimento de inovações, de resinas com características especiais. A gente fala, por exemplo, de maior hidrofobicidade ou então maior resistência. Então, são produtos que a gente vem desenvolvendo e que tem um potencial grande para melhorar a performance dos produtos. A segunda tendência que eu queria comentar, ela tem a ver com sustentabilidade, né? Então, na parte de insumos de matérias-primas, aliás, de insumos ou matérias-primas, a gente tem uma busca muito forte por produtos renováveis, né? E aí a gente tem um grande desafio, porque lá atrás, no passado, a gente esperava que isso já ia ter crescido para um tamanho muito forte, e por conta de uma série de fatores, a queda do preço do petróleo e alguns problemas técnicos, isso acabou não se desenvolvendo da maneira como a gente queria. O que a BASF tem oferecido em alguns países no mundo é o que a gente chama de balanço de massa, né? Mass balance, que nada mais é do que ele funciona da seguinte maneira: um cliente que quer ter um selo renovável dentro do seu produto, ele conversa com nós e a gente basicamente vai usar dentro do nosso processo, a gente usa um percentual de matéria-prima, a nafta no caso, renovável, e um percentual de matéria-prima fóssil. E a gente vai dosar esses dois componentes para poder trazer um certificado de que aquele produto foi feito usando uma mesma proporção de matéria-prima renovável, vamos colocar dessa maneira. Esse approach, ele não é usado ainda no Brasil, até porque a gente não tem a cadeia totalmente verticalizada dentro do Brasil, então a gente depende de fornecedores para os nossos principais insumos. Então, dentro do Brasil, o que a gente faz? A gente monitora em primeiro lugar, a gente traz essa demanda que a gente recebe dos nossos clientes para os nossos fornecedores, e, ao mesmo tempo, a gente monitora essas oportunidades que o Brasil é tão rico, né? Então, por exemplo, vem se falando no passado sobre butanol de origem renovável, fermentação. Então, a gente monitora de perto para poder usar isso nos nossos processos no momento que tiver maduro o suficiente. E é importante comentar o quê? Que hoje a gente não tem dentro do Brasil ainda um fornecimento desses insumos na escala e na competitividade de custo que a gente precisa. Então, a gente ainda precisa trabalhar aí com pesquisa e com foco para conseguir atingir um momento onde a gente vai poder usar essa matéria-prima totalmente de origem renovável. Então, ainda não estamos lá. Ok. E, Marcos, o mercado estava caminhando positivamente, mas com a incerteza de quando ao certo sairemos dessa situação. Qual a sua previsão para o setor petroquímico neste ano? Bom, você está correta. A gente começou o ano, o primeiro trimestre, estava tudo caminhando bastante bem e tudo parecia que teríamos um ano bastante positivo. Quando veio a pandemia, né, o fechamento, a gente teve, já pode sentir que tivemos várias pessoas com a renda comprometida, o nível de desemprego aumentou no país. Mas o que a gente vê, a gente acredita numa discreta melhora do cenário econômico agora no segundo semestre, ainda não provavelmente com condições de recuperar o ano do jeito que a gente tinha planejado. Outro aspecto bastante importante para o segmento de tintas, a gente viu nos últimos anos um crescimento do percentual de tintas econômicas. E talvez isso até se acelere um pouco mais nesse momento depois da pandemia. O que a gente tem feito bastante nesse sentido é que, dentro do nosso portfólio, a gente tem produtos diversos que também podem colaborar para aumentar a performance sem aumentar os custos, que nos permite participar também no fornecimento para esse segmento econômico. Além disso, a gente tem nossa equipe técnica que está bem preparada para não só simplesmente fazer uma venda comercial, mas fazer uma venda técnica e suportar os nossos clientes nessa tendência do crescimento das tintas econômicas.
Então, eu te diria, o segundo semestre vai apresentar realmente uma melhora, e a gente já pôde ver isso agora no mês de julho. A gente ainda vê com bastante cautela, porque a gente, na verdade, ainda está aí no platô da pandemia, então a gente tem que ver como é que vai correr os próximos meses, mas a gente vê com um discreto otimismo o segundo semestre desse ano. Ah, que bom! É bom ouvir otimismo, né? A palavra otimismo, é bom ouvir que a gente tem uma esperança aí de ver resultados positivos ainda para esse ano, né? Mas você sabe que nós, brasileiros, de uma forma geral, já passamos por outras crises e somos otimistas por natureza, e temos que seguir isso, porque isso dá muita resiliência e dá muita vontade de vencer mais esse desafio. É verdade, Marcos. O brasileiro se supera sempre, né, na esperança e não se desanima, né? É impressionante o povo brasileiro. Ainda bem que somos assim, né? É verdade. E Pedro, como que você avalia o segmento de petroquímicos aqui no Brasil e a BASF nesse contexto? Bom, o setor petroquímico no Brasil ele é bem interessante porque ele é uma mistura de grandes desafios e grandes oportunidades ao mesmo tempo. Então, como grandes desafios, acho que não é novidade para ninguém. A gente tem uma balança comercial em déficit que vem crescendo ao longo dos anos. A gente tem um nível ainda de investimento em pesquisa e desenvolvimento baixo dentro da indústria petroquímica brasileira. A gente tem toda a questão da produtividade, então a gente não tem visto grandes ganhos em produtividade. Então, são sem dúvida desafios muito importantes que a gente tem que lidar como país. Mas, ao mesmo tempo, ele também oferece um mundo de oportunidades muito grandes. Então, quando a gente enxerga, por exemplo, a penetração no consumo dos principais produtos químicos, ela ainda é, no geral, muito baixa dentro do Brasil. Então, existe muito potencial de crescimento. Além disso, a gente tem uma fonte de matérias-primas muito, muito rica, né, dentro do Brasil, tanto na parte fóssil, né, como na parte renovável. Então, a gente falou agora há pouco de todo o potencial na cadeia renovável, base açúcar, base etanol, fermentação, entre outros. Então, é realmente um mundo aí de extremos, de muitas oportunidades e muitos desafios, mas a BASF ela acredita muito nas oportunidades. E acho que a maior prova disso é o fato da gente ter feito o maior investimento na região recentemente, né? Não tão recentemente, mas e que foi o complexo acrílico que iniciou a operação em 2015. Então, a gente acredita nas oportunidades e continuamos acreditando. Bom, com certeza aí vão ser os próximos anos só de sucesso, com certeza, e bons resultados. Esperamos. Eu quero agradecer a entrevista. Muito obrigada, Marcos, pela entrevista. Obrigado a você pelo espaço. Pedro, muito obrigada. Obrigado, eu. Quero agradecer mais uma vez a BASF, que nos deu essa oportunidade de conhecê-los, né, de apresentar, e a gente ter a oportunidade de apresentar para o mercado o novo vice-presidente e o novo gerente sênior aí da área de petroquímicos da BASF. É uma honra para a gente recebê-los na TV Pente Pintura. Foi um enorme prazer. Desejo a vocês um grande sucesso e nos vemos para os próximos meses, anos aí, estamos juntos. Com certeza. Nos vemos em breve. Sim. A TV Pente Pintura fica por aqui e até uma próxima.